Os jesuítas. Introdução. Segundo a pesquisa realizada sobre a educação jesuítica, que foi desenvolvida no Brasil durante 3 séculos de colonização restrita, inicialmente alguns filhos de colonos indígenas aldeados, até os meados do século XVIII. Através do desenvolvimento, vamos entender que foi uma ordem religiosa fundada em plena contra-reforma ou reforma católica por padres jesuítas no ano de 1534. Na época estava surgindo a Reforma Protestante, movimento reformista iniciado por Martinho Lutero. Nesse período, as escolas jesuítas tinham como objetivo catequizar e converter os nativos habitantes do Novo Mundo à religião católica. Mas o real objetivo era de levar o catolicismo a novos povos e perfazer a expansão de reforma protestante. Entre os anos de 1549 a 1759, baseado em contextos históricos, percebe-se que existe uma relação entre o modelo colonizador português, a Igreja Católica e a educação, já que os padres jesuítas exerciam influência na sociedade, principalmente burguesa. Eles introduziram uma concepção de educação que contribui para o fortalecimento das estruturas de poder hierarquizado e de privilégios para um pequeno grupo. Incutiram a ideia de exploração de uma classe sobre a outra e a escravidão como caminho normal e necessário para o desenvolvimento. Através de perguntas e respostas, construiremos uma ideia de quem foram os jesuítas e sobre o seu legado para a formação de pensamentos educacionais. Educação jesuítica. A educação jesuítica foi implantada pela Companhia de Jesus entre 1549 e 1759, tendo por base as fontes que versam sobre o contexto histórico, político e religioso, abordando o conceito de colônia, as relações entre o modelo colonizador português, a Igreja Católica e a educação. Articula-se a tese de que a política educacional na colônia teve propósitos missionários, políticos, econômicos, cuja diretriz foi traçada a partir da linha da política colonizadora adotada por Dom João III. Sua estruturação apresenta introdução e considerações nas quais justifica-se o estudo evidenciando-se o problema pesquisado que tematiza os fundamentos históricos da política colonial e educação jesuítica, enfocando o papel dos jesuítas como os principais formuladores da política educacional e da burocracia iniciante do país. Fazendo-se uma breve análise das dimensões que consubstanciam a perspectiva de transformação da colônia em um país católico, de língua portuguesa e de língua ocidental cristã. Quiz 1. O que eram os jesuítas? Os jesuítas eram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. 2. A influência dos jesuítas na educação brasileira. As escolas jesuíticas tinham como objetivo catequizar e converter os nativos habitantes do Novo Mundo à religião católica. Além disso, os padres jesuítas exerciam fortes influências na sociedade, principalmente burguesa. As escolas jesuítas tinham o papel de ajudar a perpetuar as desigualdades entre as classes sociais. 3. Qual foi a contribuição dos jesuítas para a educação? Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil para prover uma educação formal para os indígenas. O objetivo era os catequizar. Para isso, primeiramente teriam que ensiná-los a ler e escrever. Ao longo dos 20 anos de ensino, os jesuítas construíram 5 escolas de educação elementar e 3 colégios. Além disso, como eles foram pioneiros na educação brasileira, fizeram diversas contribuições, entre elas a estrutura educacional, catequização, alfabetização, ensino público, ensino das artes e construíram os primeiros currículos. 4. O que é Ratium Studiorum? É uma espécie de coletânea privada fundamentada em experiências acontecidas no Colégio Romano e adicionadas a observações pedagógicas de diversos outros colégios que buscam instruir rapidamente todo jesuíta docente sobre a natureza, a extinção e as obrigações do cargo. 5. Quais eram as disciplinas do Ratium Studiorum? As disciplinas eram humanas,
denominada de estudos inferiores, cujo currículo abrangia 5 disciplinas como retóricas, humanidade, gramática superior, gramática média e gramática inferior. 6. Quais os pontos negativos e positivos da educação jesuíta no Brasil? Pontos positivos: a abertura das primeiras escolas brasileiras, a defesa da tese de que escravidão indígena era imoral e tentativa para integrar de maneira pacífica os nativos ao esforço colonial. Pontos negativos: o fato do modelo educacional empregar-se demasiadamente restritivo, de terem colaborado para apagamento das culturas nativas indígenas e das manifestações religiosas e por terem defendido de maneira silenciosa a escravidão africana no país. Em defesa dos indígenas. As escolas jesuítas eram contra a exploração dos indígenas, pois quando estes eram escravizados, morriam de fome e doenças. Os castigos violentos que eles sofriam também eram um dos motivos que desagradavam os jesuítas que estavam tentando arrebanhar novos fiéis, pois a Igreja Católica estava perdendo fiéis para os protestantes. Conclusão: conclui-se que os objetivos dos jesuítas eram catequizar e converter os nativos. E como os jesuítas eram padres, os próprios usaram suas fortes influências na sociedade, principalmente burguesa, para inserir suas crenças, mas tendo em mente que não seria possível converter os indígenas à fé católica, já que eles eram analfabetos. Lançaram as bases da catequização para que os mesmos fossem inseridos ao mundo cristão. Assim criaram as primeiras casas, as casas de Beabá, dando início à educação colonial em seu sentido restrito, por meio da atuação com suas escolas de ler e escrever. Os jesuítas foram os responsáveis pela catequização dos indígenas. Como no Brasil os indígenas eram povos sem nenhuma religião, os portugueses buscaram catequizá-los o mais rápido possível diante de uma preocupação que era o crescimento que poderia vir a acontecer da reforma protestante. Eles se anteciparam convertendo os nativos. Essa conversão foi baseada em educar os nativos através do estudo da leitura, da apresentação e da interpretação da palavra divina, sobretudo os jovens e crianças, por entenderem que estes eram mais suscetíveis aos valores cristãos para o catolicismo, assim podendo assegurar que os nativos não se converteriam ao protestantismo. Através de fontes de pesquisas, ficou claro que a partir dessa educação, a língua portuguesa se expandiu e as línguas jesuíticas foram as responsáveis. Essa educação era privilégio para um pequeno grupo. No período colonial, ocorreram diversas mudanças na história da educação brasileira, com a chegada dos jesuítas e mais tarde as mudanças do Marquês de Pombal. No período colonial, podemos ter como exemplo que o que acontecia com a educação, ela era reservada aos filhos daqueles que detinham poder, ou de profissionais liberais, filhos dos operários e agricultores eram condenados ao analfabetismo. Assim, tendo uma noção de onde vem a falta de oportunidade de muitos e o privilégio de outros, práticas que se estendem até os dias de hoje.